Boa noite, igreja, graça e paz, amém? É bom estarmos aqui nessa noite para, dentro da nossa rotina de domingo, começar mais um mês e seguir para tudo aquilo que Deus tem para nós em meio a Ele. É mês de dezembro, tipicamente é o mês do qual, encerrando o ano, a gente olha com destaque para o Natal, mas nesse ano nós aproveitaremos esses 2 primeiros domingos iniciais de dezembro, refletindo e meditando acerca da Bíblia, a palavra de Deus. Nós comemoramos no segundo domingo de dezembro o Dia da Bíblia. E naturalmente é justamente pela ocasião dessa data que tanto no domingo que vem quanto esse, nós estamos nesse aproveitamento aqui do nosso púlpito do domingo, assim como pela manhã também. Isso porque a Bíblia, ela é muito importante para nós. Muito importante. Como a gente já falou e pensou hoje pela manhã, a Bíblia, ela é a revelação de Deus, não é a revelação de alguém, de algum autor, de algum escritor, de alguma denominação que formatou as suas ideias, que idealizou sua linha de pensamento, de algum pastor. Não, a Bíblia, ela é a revelação de Deus, é um conteúdo que vem de Deus. Se Deus é importante para nós, a Bíblia naturalmente, ela também o é. E a Bíblia também é o que nós, a partir da reforma, entendemos, né? Centralizamos esse conceito de que ela é o único guia de fé e prática para as nossas vidas, a única autoridade sobre as nossas vidas. Então a Bíblia, ela é daquilo que há de mais importante para nós, povo de Deus, e é assim que nós aproveitaremos esses 2 domingos. Hoje a nossa mensagem, nosso tempo aqui com a palavra, nós vamos pensar sobre esse conceito um pouco acerca de mergulhar nas Escrituras. Eu convido você que abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Carta aos Hebreus, você pode abrir a sua Bíblia, celular, pode acompanhar na tela. Depois ali das cartas pastorais de Timóteo e Tito, nós vamos a Hebreus capítulo 5 e leremos aqui 4 versículos, dos versículos 11 ao 14, farei uma leitura aqui na NVI, mas você poderá aí acompanhar, enfim, na nossa tela, na NVI ou na sua Bíblia que você tem às mãos também, um texto que naturalmente acompanha e é paralelo, tá bem? Carta aos Hebreus, capítulo 5, os versículos são de 11 a 14, peço a sua atenção e foco. Vamos ler aqui nesse instante a palavra de Deus que diz assim, acompanhem comigo. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Exclamação. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós estamos aqui e esse é um tempo de ouvir a Tua voz. Assim como oramos com a Grazi aqui há pouco, pedindo, rogando a Ti um coração ensinável. Pai, torne esse momento ensinável para as nossas vidas, para as nossas mentes e corações. E o nosso raciocínio, que o nosso foco, que as nossas emoções, tudo que somos estejam aqui, Senhor Deus, centralizados em refletir aquilo que esse momento de reflexão, conforme a Tua palavra nos reserva, e que assim, Senhor Deus, ouvindo a Tua voz, sejamos edificados, ó Pai. Ilumine os nossos corações olhando para a Tua palavra nesse instante. É assim que nós oramos, é assim que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos crentes, a carta aos Hebreus é daquelas cartas que a gente às vezes não passa tanto, não circula tanto por ela no nosso dia a dia com a palavra de Deus.
porque é uma carta densa, é um conteúdo, não é? Que exige bastante da gente. A carta aos Hebreus é uma carta geral, que não tem um autor definido. Alguns estudiosos vão ter naturalmente palpites com base em alguns traços de evidência. Alguns acham que pode ter sido o autor Barnabé, outros acham que pode ser Paulo, outros Clemente, outros até Apolo, entre outras sugestões. Mas o fato é que nunca conseguiram chegar a um denominador comum acerca da carta aos Hebreus. Mas é fato que, pela razão dela se chamar aos Hebreus, isso quer nos dizer que ela foi escrita para judeus cristãos. Ou seja, daquele povo que era judeu, que tinham raízes judaicas, mas com a chegada do cristianismo por meio da vinda e obra de Jesus, eles se converteram ao cristianismo. Então, cristãos judeus. E quando a gente olha, ou judeus cristãos, e quando a gente olha para essa carta, a gente deve sempre se lembrar que ela, por mais que ela tenha vários capítulos, ela tem um entorno só, um grande assunto que faz parte dessa carta aqui. O objetivo da carta é falar sobre uma aliança superior que foi deixada na pessoa de Jesus Cristo. A gente deve se lembrar que os judeus, eles foram as pessoas, o povo que experimentou a antiga aliança. Mas tendo vindo Cristo, nós viemos para uma nova aliança, assim nós chamamos tudo aquilo que diz respeito ao Novo Testamento. E isso centrado na pessoa de Jesus, e é por isso que a carta aos Hebreus vem falar, olha, Cristo ele é superior. No primeiro século, onde essas cartas do Novo Testamento, esses textos, eles foram escritos, você tinha um tempo muito dificultoso para aquelas pessoas daquele tempo. Porque o povo dito de dentro da fé, não é? Eles tinham raízes judaicas. E tendo vindo Jesus e trazido isso que nós chamamos como nova aliança, esse é um novo momento. Hoje nós lendo a palavra de Deus, a gente lida com isso de uma forma muito fácil. Mas para aquele povo que precisou mudar de uma forma muito acentuada, muito radical, isso exigiu muito da parte deles. Então quando você pega judeus, mesmo aqueles que se converteram ao cristianismo, essa questão de lidar com o novo da nova aliança, sem deixar os problemas ligados à antiga aliança para trás, era algo muito difícil para eles. Então essa carta aos Hebreus vem meio que resolver, vem meio que discursar a respeito disso, e é nesse sentido que a gente vai ter uma carta muito profunda, com muitos assuntos e desenvolvimentos que acontecem nesse sentido. Assim nós estamos aqui no capítulo 5, qual que é aqui, o capítulo 5 ele não é muito longo, ele tem aqui 14 versículos, nós lemos aqui uma parte final dele, que vai do 11 ao 14, mas o que a parte inicial do capítulo 5 está falando? Ela está falando sobre o sumo sacerdócio, o conceito do sumo sacerdócio, que era algo totalmente entendido, praticado e aplicado na antiga aliança, e algo que a carta aos Hebreus, por exemplo, vai desenvolver e dizer que isso permanece, mas agora de uma forma perfeita, porque agora a gente pode ter sim alguém que pode ser entendido como o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, imbatível, para ninguém, indubitável. Então nessa primeira parte, o autor de Hebreus, ele quer falar sobre isso, mas ele está sempre comparando, isso é a dinâmica natural da carta, comparando a antiga aliança com aquilo que Cristo, em Cristo veio a ser e se tornar na nova aliança, não é? Mas ele quer falar desse assunto, que é um assunto denso, um assunto pesado, um assunto excelente, um assunto que exige bastante, mas ele está então começando a entrar nesse assunto, e quando ele começa a entrar nesse assunto, e ele vai desenvolver isso a partir, enfim, do 6 em diante, ele faz essa pequena pausa no assunto dele, e aí a gente tem esses versículos os quais nós lemos aqui, porque o autor aos Hebreus reconhece um problema que havia naqueles dias, algo muito real, e nós vamos olhar para isso aqui hoje, porque olha, passaram-se tantos séculos e esse problema ele continua acontecendo no nosso meio, no nosso dia, no nosso tempo também. E esse problema, ele vai ser base para essa nossa reflexão dessa noite, porque isso tem a ver com
a forma com a qual nós entendemos e lidamos com a palavra de Deus. Já era uma dificuldade lá para aqueles judeus cristãos aos quais o autor de Hebreus se dirige. Isso tem também reflexão para nós nesses dias aqui, dos quais nós vivemos, tá bem? Então é assim que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, olhando para esse intervalo, olhando para esse momento aqui. O grande assunto o autor aos Hebreus, quando ele vem falar esses 4 versículos aqui, nesse assunto, ele quer dizer assim: olha, gente, eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês. Vocês têm raízes judaicas, vocês estão sendo agora provocados a essa nova aliança, a vivência nessa nova aliança que é fantástica, que é extraordinária, estabelecida em Cristo. E quer saber, eu quero desenvolver muito mais esse assunto com vocês. Só que tem uma dificuldade, gente, que quando eu olho para vocês, eu sinto como que se vocês não estivessem prontos para lidar com esse assunto. Se a gente tivesse que resumir esses 4 versículos, tem a ver com isso, sobre acerca de não estarem prontos. Isso por quê? Porque vamos entender aqui numa ideia que a gente vai falar hoje, eles não tinham uma experiência de mergulhar nas Escrituras. Tem a ver com isso. E nós vamos então olhar para esses versículos aqui reparando isso, tá? Nós vamos aqui fazer agora olhar para esses versículos. Nós vamos olhar ao mesmo tempo essas 3 versões da Bíblia, olhando o que cada um desses versículos querem dizer, trazendo o devido aproveitamento para a gente. Algo que eu quero dizer aqui, introduzir, a semana que vem a gente vai falar um pouco mais nessa linha, em alguns aspectos e detalhes da Bíblia, mas assim, as versões da Bíblia, elas não são inspiradas, porque as versões da Bíblia, elas foram interpretações que equipes biblistas, estudiosos da Bíblia, elaboraram interpretando o texto original. A centralidade do texto inspirado estão nos originais da Bíblia. É por isso que a gente vai ver formas às vezes diferentes de serem colocados nos textos, nas versões da Bíblia, e não existem problemas com relação a isso, tá? Mas o que nós sempre pensamos a respeito disso é que, olha, essas equipes, eles olharam os textos bíblicos, buscaram entender o que os textos, eles se propunham do seu autor original para o seu público original, e hoje nós fazemos um trabalho de, entendendo essa mensagem, esse contexto, aplicar para a gente naquilo que se aplica, que se atém para a gente também, tá? As versões que a gente tem os títulos dos trechos que a gente tem nessas 3 versões, vão falar acerca dessa colocação. Algumas vão falar, a NVI vai colocar advertência contra a apostasia. A NVT vai dizer sobre apelo ao crescimento espiritual, e a Nova Almeida atualizada vai falar sobre exortação ao progresso da fé. Tá bom? Vamos lá, vamos olhar então o versículo 11, que é o que a gente vai observar primeiramente aqui. Olha só o que o autor de Hebreus ele vai dizer aqui, no paralelo dessas 3 versões. Ele vai dizer assim: olha, quanto a isso, quanto a esse assunto que eu quero desenvolver com vocês, temos muito a dizer. Ele está querendo dizer assim, ó, é um assunto denso. É um assunto denso, porém necessário. Nós não podemos nos furtar a ele, não é? É algo que tem a sua solidez, mas nós precisamos tratar. E embora reconhecendo isso, inclusive o problema dos seus leitores daquele tempo, o autor, prosseguindo a carta, ele não vai se furtar a falar desse texto. Mas ele vai prosseguir então quando a gente vê, olha, são coisas difíceis de explicar assuntos que são complicados, ele vai estabelecer assim, não é? E por que são assuntos difíceis de explicar? Aqui a gente começa a entrar no cerne da questão. Ele vai dizer assim, olha, ainda no versículo 11, são assuntos difíceis de explicar porque vocês, a NVI vai dizer, vocês se tornaram lentos para aprender. O autor de Hebreus não está dizendo assim, olha, vocês não têm capacidade para aprender. Ele não está dizendo assim, olha, vocês são incapazes, esse assunto exige muita intelectualidade, vocês não estão preparados intelectualmente para lidar com esse assunto. Mas a ideia que a NVI vai trazer é assim, ó, vocês tornaram-se lentos para aprender, é como se isso fosse uma opção. Lá na NVT vai dizer assim, sobretudo, assuntos difíceis a serem tratados com vocês, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem.
que é displicente? Displicente tem a ver com descaso, falta de empenho, desatenção, descuidado, desinteresse. O autor, segundo a NVT, está dizendo assim: vocês estão desinteressados. É por isso que são assuntos difíceis de serem tratados com vocês. Mas a Nova Almeida Atualizada vai dizer assim: porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Preguiça. Ele está dizendo assim: tem coisa muito séria para tratar com vocês. Nova Almeida Atualizada, mas isso se torna muito difícil com vocês, porque vocês têm preguiça de ouvir. Olha o que ele vai prosseguir dizendo: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, ou seja, a essa altura, vocês que não são novos convertidos, vocês que não chegaram na fé ontem, vocês que já estão há algum período aqui caminhando conosco, não é? Embora vocês já devessem ser mestres, o que ele está pressupondo aqui? Olha, a esta altura, isso tem a ver com o quê? Um tempo já tinha acontecido, já tinha ocorrido aqui. O tempo correndo significa oportunidade para eles, oportunidade alternativa de eles terem sido experimentados. Ele está querendo dizer assim: houve tempo, houve oportunidade, vocês deviam ter sido experimentados, ter alcançado experiência, não é? Mas o que acontece é que vocês já deveriam ser mestres, ou seja, já deveriam ensinar outras pessoas, já deveriam, levando o tempo decorrido, ser mestres de outras pessoas. Mas aí ele vai dizer: não é isso que está acontecendo. Ao invés de serem mestres, vocês precisam de alguém que, olha só, ao invés de vocês, conforme o caminho ideal, serem mestres, vocês precisam que alguém ensine a vocês novamente. Olha como isso é sério. E ensine novamente não o que é um assunto sério, mas assuntos que são princípios elementares. Vocês precisam que alguém ensine a vocês novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ou segundo a outra versão aí, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, é que esse texto vai dizer aí. Ou seja, ao invés desses cristãos estarem numa situação de estarem ensinando aos outros como eles deveriam estar, não, eles precisam ser lembrados das coisas básicas, das coisas elementares. Ao invés de serem mestres, eles estão aqui pedindo para ser alunos e do beabá, e do primário. É disso que ele está dizendo, não é? Ele vai seguir: a realidade é que vocês estão precisando de alimento, e não de alimento sólido. Ainda precisam de leite, ou seja, tem necessidade de leite, não de alimento sólido. Ele fala assim: gente, eu tenho que tratar assunto sério com vocês. Mas aí eu olho para vocês e percebo que, na verdade, a gente ainda precisa vir com leite para cá. Precisa vir com mamadeira para cá, né? E aí ele vai falar sobre isso, porque ele fala isso, ele não fala isso do ponto de vista de reconhecer essa realidade e em dizer: olha, isso é o que temos e está tudo certo. Mas ele vai comentar isso, ele vai dizer assim: a verdade é que quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, não é? Não sabe o que é justo. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. É nisso que ele está falando, não é? Ou seja, ele está ampliando aqui que, na verdade, eram para eles já serem mestres, eram para eles já estarem tratando da justiça de Deus, sendo mestres acerca da justiça de Deus. Quando a gente fala acerca da justiça, parece um conceito simples, mas na verdade não é. Por exemplo, no nosso meio social, quando a gente precisa de juízes, é qualquer pessoa que é colocada na posição de juiz para julgar causas? Qualquer um pode estar lá? Pessoal que faz prova da OAB, pessoal que se experimenta para isso, sabe que não. Você precisa estudar bastante, você precisa estar preparado para administrar, para gerir a justiça. Do ponto de vista da fé, do ponto de vista do conhecimento de Deus, era esperado que esses crentes aqui já fossem mestres, para que eles fossem experientes e gerissem a justiça.
não estivessem diante da necessidade de leite, mas estivessem diante de uma experiência com a caminhada cristã para serem ministros da justiça. E não porque eles eram líderes na comunidade, não porque eles eram doutores, pastores, vamos dizer assim, mas porque eles eram cristãos vivendo o cristianismo por algum bom tempo já. Não é? Mas ele vai dizer no 14, mas o alimento sólido ele é para os adultos, não é? Para os adultos que ele vai conseguir, os quais pelo exercício constante, pela prática constante, continuada, eles de fato tornaram-se aptos, ou seja, são capazes, eles têm a sua faculdade, suas faculdades, ou seja, suas capacidades exercitadas, ou seja, o exercício da justiça tem a ver com esse pessoal que está pronto, e é para gente adulta, é para gente que se alimenta de coisa densa, de coisa completa, de coisa que tem a ver com a maturidade. E aí ele vai prosseguir, para discernir tanto o bem quanto o mal, para distinguir entre o certo e o errado, para discernir não somente o bem, mas também o mal. É o que ele vai abordar aí, nesse aspecto todo. Então, irmãos, nós vemos aí que, antes de entrar no assunto sério, o autor aos Hebreus, ele dá uma puxada de orelha aqui nesse pessoal. Porque quando ele olha para aquele público a quem ele vai escrever, ele diagnostica essa realidade. E isso tem muito a falar para a gente também, nesse nosso tempo, quanto a nós também, nessa nossa caminhada, nesse nosso momento. Porque, veja, hoje aqui o nosso propósito nessa noite não é falar de coisas difíceis, não é definir um tema muito difícil da fé cristã para a gente falar e discursar acerca dela. Mas algo que eu quero abordar aqui é acerca dessa mesma problemática que o autor aos Hebreus falou, e que nós também precisamos nos atentar com relação aos nossos dias. Porque isso não tem a ver apenas com aqueles dias, mas nós também podemos ver que isso também se repete e acontece também nesses nossos dias. Nós também, veja irmãos, nós como povo de Deus, como igreja, como gente que entrou para o reino de Deus, como gente que veio experimentar a fé em Jesus, mas não somente para ser beneficiado, mas para ser servo, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a missão enquanto Ele não vem para a gente. Olha, o fato é que a gente tem assunto denso para explorar. A vida cristã não é uma vida feita e ponderada e construída à mercê de mamadeira, de leite, de leitinho. A vida cristã nos convida para coisas profundas. A vida cristã prevê e deseja que nós venhamos a crescer. E para crescer a gente precisa tratar, aprender e experimentar, ou seja, viver aquilo que vai nos projetar para a maturidade, para o crescimento, não é? Só que muitas vezes essa realidade acontece acerca da lentidão para aprender, da displicência, ou talvez, conforme uma das versões, o problema da preguiça. Por quê? Porque esse problema da displicência, da lentidão para aprender, da preguiça, sustenta uma realidade de infantilização na igreja. Uma realidade do qual você tem gente que veio para a fé, está cruzando anos e anos e anos e décadas e décadas e décadas e longos tempos com a igreja, ou seja, são visitadas de inúmeras oportunidades para crescerem, estão diante da palavra de Deus, são levadas ao encontro com o povo de Deus, onde a palavra de Deus é exposta, é ministrada, é abordada, eles têm tudo para crescer, mas eles não crescem. É nesse sentido que ele vai dizer e que tem a ver com a gente também, uma realidade de inanição, porque o bebê, ele é para a mamadeira, mas isso tem um tempo previsto. Se você pegar um bebê e der mamadeira para ele, e der mamadeira, e ficar por toda a vida dele apenas dando mamadeira, ele não vai ficar saudável, porque a mamadeira prevê um certo tempo de vida, da vida da criança. Quando alguém já crescido começa a faltar com a alimentação densa e sólida, ou começa a se alimentar só de coisas básicas, vai entrar em inanição, e isso não é saúde. Isso é um quadro deficitário da condição física. Então é disso que nós estamos falando aqui.
não é? Gente que não estão preparados, prontos para coisas maiores, porque não se alimentam daquilo que é sólido, que vai dar crescimento a eles. Em resumo, a gente poderia dizer. Infantis por quê? Porque é gente que já deveria ser mestre, não é? Já houve tempo, já houve alimento sólido disponível para eles, já houve oportunidade para experiência, tem tudo para ser mestre. Algo que nós precisamos refletir nessa noite aqui é que a igreja, a casa do Senhor, é um lugar que deve ser para o cultivar de mestres. E não é para que todos sejam pastores, não é para que todos sejam professores na EBD, mas é para que todos, porque todos têm a oportunidade de estarem expostos à palavra que liberta, à palavra que faz crescer. É simples assim. Mas no tempo dos hebreus, no nosso tempo, acontece que tem gente que vai passando os anos, com todas as oportunidades que se passam, e eles não alcançam essa realidade, eles não alcançam esse estado desejável de estarem aptos a viver e a ensinar. Pensa um lugar onde se há necessidade de discipulado, esse lugar é a igreja, porque o tempo todo na igreja está chegando gente que precisa crescer. O tempo todo, está chegando gente que precisa ser mentoreada, conduzida a um bom crescimento. E o desejável, o correto, aquilo que é o previsto ao natural, é que a igreja, aqueles que têm mais tempo de carreira, sejam mestres. Porque naquilo que conheçam, eles têm a transmitir, mas esse conhecimento não é um conhecimento deles mesmos, é um conhecimento da palavra de Deus. Porque é só o pastor, são só os professores que têm essa incumbência, só são apenas os líderes de ministério. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Provérbios, no Antigo Testamento, é um livro que fala de sabedoria. Sabedoria. Então chega um crente, passa 40 anos, vamos supor, no cristianismo, com uma Bíblia na mão, ele pode ler, igual eu escrevi no boletim, ele tem uma Bíblia na língua dele, ele tem uma Bíblia completa, talvez ele tenha 3, 4, 5 Bíblias impressas, talvez ele tenha uns 3, 4 aplicativos de celular, da Bíblia no seu celular, ou seja, a Bíblia está à disposição dele. O mínimo que é esperado é que em contato e se alimentando da Bíblia, cada crente aqui vá viver ao longo do curso da sua vida uma experimentação de crescer na prática daquilo que Provérbios, por exemplo, ensina. Provérbios fala de sabedoria. Falando em ser mestre, nós não estamos falando do nível acadêmico de ser mestre segundo a ciência, segundo a academia, segundo os estudos. Nós estamos dizendo sobre dominar aquilo que a palavra de Deus que está na sua mão te oferece. Mas é isso que acontece, é disso que nós podemos comprovar, não é? O povo de Deus, na medida que vai caminhando com Deus, vai caminhando a vida cristã, é chamado a ser um povo que possa ensinar, que deva ensinar. Porque Jesus nos pediu isso. Não sou eu que estou pedindo isso para vocês. Não é o pastor Daniel do passado que ensinava isso a vocês. É Jesus que falou sobre ir e fazer discípulos. O processo do discipulado é vida a vida, é um ensinando, um mais experiente que ensina quem chegou um pouco mais atrás. Só que a igreja do nosso tempo assumiu o conceito de que alguns ensinam e eu vou lá apenas para degustar aquilo que está sendo apresentado por alguém que se preparou para aquilo lá. Quando não, nós devemos, assim como somos chamados para ser uma nação de sacerdotes, somos chamados, mediante o tempo com a palavra de Deus, no cristianismo, no reino de Deus, a ser um povo de mestre, gente que pratica o que a Bíblia ensina. Não é? Gente que deva estar apto a viver e a ensinar a justiça, a coisa elevada, a justiça de Deus, porque aprende com Deus, porque ouve o Espírito Santo, quando lê a Bíblia, quando busca a Bíblia, porque traz para si aquilo que a Bíblia está ensinando, e vai viver essa elevação para a sua própria vida, mas vai ajudar outros a crescer nisso também. É disso que o texto falou. Porque todas as vezes que a gente tem alguma coisa dificultosa, nós devemos procurar os principais da igreja. Se você é experimentado
Em tempos de igreja, você está para ser mestre da igreja e você tem que ter uma palavra de sabedoria, não segundo o seu próprio conceito, mas segundo a direção do Espírito Santo, uma palavra pacificadora, uma palavra que vai unir as pessoas, uma palavra que vai construir a vontade de Deus, não a sua vontade, a sua visão da situação. Porque você deve ser um ministro da justiça de Deus, ou seja, um servo da justiça de Deus, alguém que maneja bem a palavra da verdade, alguém que explora, alguém que lida, alguém que, não estou falando sobre você devorar os livros de teologia juntamente à Bíblia, eu estou falando de você ler a palavra de Deus que está na sua mão, que está na sua estante, que está no seu celular, no seu dia a dia, para que você sirva com a justiça quando ela for solicitada de você, quando você for a pessoa dessa situação. Não é? Para que você seja apto a viver e a ensinar sobre discernir o bem e o mal. E aqui tem um ponto importante, interessante para a gente. Quando a gente pensa às vezes sobre discernir o bem e o mal, a gente lembra do Éden, a gente lembra da oferta da serpente, a gente pensa no pode ou não pode, no sim ou no não, naquilo que é drasticamente, comprovadamente a vontade de Deus ou aquilo que Ele não quer. Só que o que a gente vê a partir de Gênesis é que assim, o primeiro lance da queda, ele foi muito contrastado. Era uma simples ordem e era obedecer ou não obedecer. A partir do momento que o homem caiu e a sua natureza se corrompeu, a depravação total toma conta do homem, e a partir daí o homem só vai ladeira abaixo. As gerações que vieram depois de Adão, elas vão numa derrocada, que a geração pré-diluviana, antes do dilúvio ali, depois até a hora que vai chegar em Noé, Deus já precisa dar uma solução ali, porque a situação estava insustentável. Aqueles homens estavam vivendo muito tempo de vida, estavam vivendo muito segundo os seus próprios caminhos, e o mal tomou conta. Discernir o bem e o mal não é tão simples quanto parece, porque há questões que elas são muito verdadeiras e muito objetivas, muito claras, sobre assaltar alguém é a vontade de Deus ou não é, está claro, todo mundo sabe disso. Mas a grande questão é que Deus nos chamou para uma vida com Ele, para uma caminhada com Ele. E até aquilo que a gente faz em nome de Deus e para Deus, muitas vezes a gente pode fazer aos olhos dos outros como uma bela ação, mas Deus olha lá no fundo daquela situação, daquele episódio e fala assim, mas está fazendo com o coração errado. Mas aparentemente algo belo por fora, mas Deus conhece a essência. É o livro de Provérbios que vai nos dizer que, olha, o fogo, ele prova o ouro, e o crisol ele prova a prata, e diz assim, o coração do homem é só Deus que prova, porque tantas vezes até o homem ele anda totalmente errado a respeito de si mesmo, porque o seu coração é enganoso. Nós precisamos da palavra da verdade para nos ensinar no dia a dia a discernir o bem e o mal, em questões que são muito sutis, a respeito de tudo o que fazemos. É para isso que nós precisamos da sabedoria. É fácil acerca de saber se nós devemos ou não mentir, se nós devemos ou não manter o nosso casamento com a santidade segundo aquilo que Deus nos pediu. São questões óbvias, mas o nosso dia a dia estará pleno de situações onde nós não temos que nos comprometer com a vontade, com os olhos daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são nossos pares humanos, mas nós devemos nos comprometer com a vontade de Deus. Os nossos corações precisam ser provados pelo Senhor, precisam ser provados pela palavra de Deus, para que o bem e o mal seja discernido no nosso coração, e sejamos ministros disso para os outros quando eles precisarem também. Mas você não vai viver isso só pautado no seu conhecimento, no seu entendimento humano. Você precisa da palavra de Deus, você precisa estar pleno da palavra de Deus para viver tudo isso também, não é? Mas tantas vezes a realidade de tantos que a gente vê por perto, na realidade do povo de Deus, são infantis, porque apesar do tempo, apesar da oportunidade, apesar do alimento ofertado, eles são lentos para aprender, displicentes, preguiçosos, e não cresceram. Não cresceram porque não aproveitaram o alimento sólido disponível. Eles não, olha só, eles não fizeram o que o texto disse aqui, eles não praticaram com constância. Eles não exercitaram constantemente, e por consequência, eles vivem no básico. Veja, tem muita gente que acha assim, eu vou viver o básico para Deus e está bom. Errado.
Quando você não vive o correto com Deus, na verdade você causa dano. Porque o texto diz que ao invés de eles serem mestres que ensinavam, eles eram aqueles que precisavam ser ensinados de novo naquilo que é básico. Você percebe o problema disso aqui, o antagonismo disso aqui? Quando você não exercita o seu conhecimento, a sua vivência com a palavra de Deus, você atrofia na sua vida, na sua caminhada cristã. Porque ao invés de exercitar aquilo que Deus te deu como oportunidade, você fica parado no seu próprio jeito pessoal de caminhar, e você não cresce, não amadurece, e ainda você compromete aquilo que tem a ver consigo mesmo, de você mesmo, não é verdade? É disso que ele vai dizer aqui para a gente. E aí a inanição espiritual acontece, não crescem, não ajudam como deveriam, e viram até um sobrepeso quando, ao invés de ensinarem, ao invés de serem braço para a soma, eles se tornam mais gente para aprender de novo, para repetir a série, para repetir de ano e começar de novo, sendo que eles já deveriam ser mestres, não é? Para aplicar aqui para a gente nessa noite, gente, eu ainda pensei sobre uma ilustração para nos ajudar nessa conclusão aqui, acerca de como cada um de nós lida com a própria água. A gente pode estar à margem, a gente pode estar nadando, ou a gente pode mergulhar. São três realidades diferentes, não é? Três tipos de pessoas com experiências diferentes com a água. A gente vai para a praia e tem aqueles que não gostam de entrar no mar, eles gostam só de sentar na barraca e ficar o dia inteiro contemplando, olhando para o mar. Isso pode ser uma questão de medo, isso pode ser uma questão de receio, ou pode ser uma questão de preferência, não entram no mar. Ou quando é uma piscina, eles só ficam ali na cadeira também, não é? Eles só apenas ficam à distância olhando. Outros já entram, mas molham apenas o pé, seja na praia, seja na piscina, senta ali na calçada ali da piscina e molham os pés, não é? E ali ficam. Às vezes, de uma forma mais ousada, eles entram e nadam um pouco, ficam ali na piscina, não é? Eles têm algum tipo de imersão, mas na verdade não pode ser chamado de imersão. Isso é algo parcial ali com a água que eles experimentam. Mas tem aqueles que mergulham, são aqueles que gostam de se jogar e experimentar cada mínima gota de água disponível, né? Se a piscina é pequena, eles dão um jeito de saltar e mergulhar e procurar o espaço disponível para mergulhar. Ou tem aqueles até que praticam mergulho profissional. A gente sabe que tem essas pessoas também que compram equipamentos e que vão além, exploram aquilo que estão à sua disposição, não é? Eu estava pensando aqui sobre esse assunto da noite, eu vi que existe o mesmo tipo de ilustração e aplicação no que diz respeito à experiência com a palavra de Deus. A gente tem algumas pessoas que só gostam de observar. Elas gostam de vir à igreja e ouvir uma mensagem. Elas gostam de pegar o celular e ouvir alguém pregando. E isso é tudo, não é? Elas gostam ali de ver, perceber o que está sendo construído, o que está sendo apresentado a elas ali. Mas isso não deixa de ser apenas uma contemplação. Eles estão ali diante da palavra, eles estão ali percebendo, não é? Aquilo que está sendo abordado, mas isso é tudo, não é? Mas a gente sabe também que tem aqueles que já têm um outro tipo de experiência mais envolvida. São aqueles que têm algum tipo de contato com a água. São aqueles que vão nadar algum pouco. São aqueles que vão de alguma forma molhar-se com a água, não é verdade? Tem aqueles que leem a palavra de vez em quando. Tem aqueles que conhecem a oração do Pai Nosso. Tem aqueles que gostam de ler de vez em quando algum salmo. Tem aqueles que gostam de memorizar o Salmo 23, o Salmo 21, o Salmo 121, o Salmo 91. São alguns que às vezes gostam de deixar a Bíblia aberta em casa. São alguns que pegam a Bíblia para ler de vez em quando. A gente tem esses que têm algum tipo de leitura seletiva da Bíblia. Alguns livros sim, outros não. A maioria deles não, porque vão me dar trabalho. A gente tem essas pessoas também. Mas a gente tem aqueles que mergulham. Assim como eu ilustrei na questão da água, tem aqueles que vão dizer assim: está aqui a palavra de Deus e eu quero experimentar o que ela tem para mim. Está aqui a palavra de Deus e eu quero aprender o que ela tem para a minha vida. Está aqui a palavra de Deus e ela está no meu idioma, ela está disponível para mim.
Está aqui a palavra de Deus e Deus quer falar comigo. Se Deus quer falar com a gente, isso importa? Há pessoas que vão olhar para isso e vão dizer assim: eu vou na mensagem, eu vou no culto, eu vou ouvir a mensagem pregada, mas eu também quero ler a Bíblia em casa, eu também quero prestar atenção naquilo que Deus tem a dizer para mim, porque Deus é tão gracioso que Ele não quer falar com você só aqui no culto. Deus, Ele quer falar com você quando você abrir esse livro e orar e pedir: Pai, eu quero encontrar com o Senhor por meio desses textos aqui também. Deus quer que você aproveite. Nós somos ensinados a aproveitar das Escrituras, sabe por quê? Porque Deus quer que você cresça. Deus não quer que você só fique contemplando de longe. Deus não quer que você fique apenas lendo os mesmos textos. Deus não quer que você só leia aqueles textos que você mais goste, e de vez em quando você leia até um texto lá de Provérbios, porque Provérbios é um livro mais light, é gostoso de ler, mas eu leio bastante, mas não pratico nada. Deus não quer isso. Deus quer que a gente cresça, que a gente exercite aquilo que Ele deixou para a gente, não é? Deus não quer que a gente tenha restrição alimentar, ou seja, Deus não quer que a gente fique apenas no básico daquilo que a gente possa aproveitar da palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Não existe texto da palavra de Deus menor. Todo texto das Escrituras, eles são preciosos, são Escrituras sagradas. Não existe algo de menor com relação ao Salmo 23. Aliás, que texto profundo. Só que Deus quer que você vá às coisas profundas também. Deus quer que você aproveite aquilo que Ele deixou à disposição para você. E essa é uma questão que nós devemos refletir nessa noite. Deus quer que a gente cresça. Olha, o anúncio do Evangelho, do Novo Testamento o desejo do Evangelho no Novo Testamento é que a gente cresça e a gente tenha a estatura de Jesus Cristo. Sabe Jesus Cristo? Sabe ser igual a Jesus Cristo? Você não vai ser igual a Jesus Cristo segundo os seus próprios conceitos, segundo os seus entendimentos de como você acha que as coisas devam ser. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa se alimentar daquilo que é sólido. Você precisa ir além do leite. Você precisa daquilo que vai te dar consistência. Deus não quer que você viva a vida inteira apenas na igreja sendo ensinado. Eu não estou dizendo acerca de você, todos aqui devem ser professores na escola bíblica dominical, não é disso. Mas no mínimo você precisa estar pronto para ensinar quem está vindo depois de você. Seja num trato pessoal, seja num trato coletivo. Quantas pessoas que você conhece no teu dia a dia, que vieram para a fé depois, e aí você vai endereçar para que alguém cuide, e aí você vai endereçar para que alguém ensine a eles. Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja adulto, Deus quer que você seja mestre, conforme os anos que você acumule na igreja, conforme os anos que você viva com esse livro na mão. Deus não quer que você tenha uma coleção de Bíblias fechadas, paradas, sem leitura na sua casa. Ter a Bíblia por ler, não edifica nada ter a Bíblia fechada em casa. Não edifica em nada você ter uma grande soma de Bíblia à disposição e não ler nenhuma delas no seu dia a dia. Não vai te fazer crescer. Bíblia para estudo, Bíblia para a mulher, Bíblia para o pentecostal, Bíblia para o reformado, Bíblia para todo, não vai adiantar se você não ler a palavra de Deus que está para você. Sabe, Deus Ele quer que a gente seja experimentado para discernir o bem e o mal que está presente nos nossos dias. É fácil dirimir as maiores coisas, mas o tempo todo nós temos responsabilidade sobre esses nossos dias. São dias difíceis. Nós temos crianças nesses nossos dias que vão lidar com coisas pesadíssimas no futuro, e elas precisam ser bem conduzidas por nós a partir de hoje, por meio da palavra de Deus. Quando falamos aqui sobre você ser mestre, não estou dizendo sobre você ser mestre puramente na igreja, mas você tem que ser mestre na sua casa. Você precisa ser mestre para o seu filho, para a sua filhinha, porque você é a primeira medida de exemplo dele.
Mas se ele nunca te vê ler a Bíblia, se ele nunca te vê participando, realizando com ele um culto doméstico, se ele nunca vê você com sede, a fome, a palavra de Deus, a oração, a busca por Deus, esse pequeno, essa pequena vai aprender isso com você? Os dias são maus, nós precisamos ensinar eles a dirimir sobre o bem e o mal presente, que não é escancarado, não é contrastante o tempo todo não. Nós precisamos ser doutores no ensino da justiça de Deus, mas para isso a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa ser desses que a gente fala assim, eu não vou ficar só à mercê daquilo que estão pregando, porque nem a própria Bíblia diz que, olha, estão pregando, fica conferindo. Já a gente tem dito isso aqui exaustivamente. Porque se você ficar só contemplando, poderá acontecer um dia em que às vezes você vai se mudar para um outro lugar, vai parar numa outra igreja, vai chegar alguém pregando qualquer coisa e você vai aceitar isso de bom grado como se fosse bom alimento, quando não, na verdade muitas vezes não o será, e a sua vida estará comprometida. Porque esses são os nossos dias, meus irmãos. O nosso povo, nossa época, a nossa geração é a galera do fast food. Fast food tem um cheiro bom, tem um gosto bom, muitas vezes, mas não é nada de alimento. O povo está em busca de fast food, coisa que, puxa, poder de Deus, cheira bom, o gosto parece maravilhoso, mas não é alimento sólido. Fica um mês comendo McDonald's. Já fizeram isso, não dá certo. Coitado do McDonald's, né? Sou injusto com tantas outras marcas de fast food. Não é alimento, mas nós temos o alimento da justiça para aprendermos a dirimir o bem e o mal. Precisamos ser mestres nas nossas casas. A gente não vai poder ensinar aquilo que a gente não tem. E nós precisamos pensar sobre tudo isso, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer nos ver sedentos. A gente não vai ficar de longe olhando, apenas contemplando. A gente não vai sentar ali simplesmente molhar os pés ou dar umas braçadinhas. A gente vai mergulhar porque a gente tem fome da palavra de Deus, a palavra que nos evita o pecado, a palavra que nos prepara para o dia mau, a palavra que nos dá consistência cristã para todas as circunstâncias. Graças a Deus hoje a gente não tem perseguição, mas a promessa, a segurança, a notícia do Evangelho não é assim, olha, a vida vai ser sempre boa, a Bíblia vai ser sempre permitida, vocês sempre terão boa alimentação para vocês. Não. Há lugares no mundo em que não se pode ter a Bíblia às mãos nesses nossos dias. Já. E o mundo jaz no maligno, a tendência final, convergindo para o final dos tempos, não é de tudo ser sempre tão favorável, mas é que sim, dias difíceis poderão vir, e a nossa esperança não é na política, não é nos atores políticos, não é nas correntes ideológicas, a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança final é no consumar de todas as coisas no céu, e enquanto estamos aqui, Ele nos dá alegria para vivermos toda e qualquer circunstância e situação, alimentados do alimento sólido, não de fast food, não de leite para a vida inteira. Mas o povo de Deus precisa se conscientizar disso, enquanto pensamos sobre a palavra de Deus, sobre tudo isso, não é? Isso era um problema que o escritor aos Hebreus fala, está acontecendo isso hoje, gente, e a gente vê acontecendo nos nossos dias também. A gente destaca isso porque quantas vezes o próprio dia a dia da fé, do reino de Deus, a gente vê isso acontecer. Gente que, olha, anos, estrada de reino de Deus, e na hora de ser mestre a pessoa está precisando ser ensinada. Ou às vezes você pensa assim, puxa, vai vir aquele ali, ele vai abrir a boca, ele tem longos anos no Evangelho, vai falar algo muito bom, e aí quando ele está falando algo ainda dos primórdios ainda da fé. E isso não honra a Deus, isso não tem a ver com aquilo que Deus nos deixou para viver. Irmãos, às vezes a gente vai olhar para isso aqui, você vai dizer assim, pastor, olha, os dias não são fáceis. Eu concordo, não são fáceis, mas o tempo está esgotando cada vez mais, os nossos dias estão corridos. Todos nós estamos cheios de coisas para fazer, sabe, todos nós estamos com muitos compromissos a serem atendidos, e olha, tenho que te dar uma notícia, você precisará escolher o que você vai fazer. Uma coisa é a consciência, outra coisa é a execução da consciência. Eu tenho certeza aqui que se a gente fizesse um levantamento aqui, eu diria que a maioria gritante aqui sabe conscientemente dessas verdades que eu disse.
vai concordar, vai dizer assim: pastor, é verdade, precisamos, a palavra de Deus não pode ficar de fora da minha vida. Tem certeza, não é um problema de convencimento, de pensamento acerca disso. Mas a questão é que essa consciência, ela não vira prática no nosso dia a dia, e esse é o nosso problema. Sabe a pessoa que sabe que tem algum problema de saúde, ela sabe que ela tem que mudar o hábito, mas ela não muda. Tem a ver com isso aqui. E o meu ponto aqui, encerrando, é: se a gente ama o Senhor, se a gente entende que Deus, Ele é tudo para nós, se Deus, Ele é o nosso maior tesouro, se Ele, em Cristo, Ele foi tudo o que nós precisávamos, por que tantas vezes então a gente não tem levado Deus a sério assim? Por que é que a gente tem consciência, mas a gente não faz? Aí talvez a gente vai voltar ao ponto: pastor, mas o tempo é muito escasso. Sim, o tempo é muito escasso, mas detalhe, a gente sempre acha tempo para aquilo que a gente gosta e deseja e quer fazer. A gente vai achar tempo. A gente vai dormir menos, mas a gente vai fazer. A gente vai abrir mão de alguma coisa, mas a gente não vai faltar com aquilo. Mas muitas vezes a gente está achando tempo para um monte de coisa que não tem importância na nossa vida, na nossa caminhada diante de Deus, mas para se alimentar solidamente, para ser mestre numa questão de tempo, mestre que possa ensinar, mestre que possa auxiliar no reino, mestre que possa ajudar, mestre que possa ser doutor no ensino da justiça bíblica do Senhor, mestres que possam ajudar os novos, os que estão chegando a lidar com o bem e o mal presente e sutil em questões do dia a dia, sabe? Essa deve ser a nossa prioridade, esse deve ser o nosso compromisso, esse é o nosso chamado. Porque as outras coisas que a gente possa fazer aqui nessa vida, todas elas vão findar, todas elas vão ficar, mas quando nós falamos da nossa vida com Deus, da nossa caminhada espiritual, nós estamos falando daquilo que vamos viver no aqui e agora e para a eternidade com Deus. E nós precisamos levar isso ao pé da maior importância, a prioridade número 1 na lista. Sabe, se você não tem conseguido enxergar isso acontecer na sua vida, sabe, traga para a sua vida como um compromisso, sabe, não saia daqui dizendo assim: mais uma mensagem que me fez lembrar de consciências importantes. Deus quer o melhor para você, Deus quer te ver feliz, abençoado, Deus quer ver você crescer do jeito certo dele, com a alimentação sólida. As coisas que Deus tem para você é tudo que você precisa, são tudo que você precisa, mas a gente precisa ir a elas, a gente precisa ir à fonte daquilo que solidamente nos fortalecerá e nos dará uma boa vida, uma boa caminhada, uma boa condição diante de Deus, ao ponto que vivamos para nós e a gente venha transmitir para o mundo. A gente precisa ser daqueles que mergulhem nas Escrituras, que amem as Escrituras, que se voltem às Escrituras, aqueles que vêm assistir na igreja, mas aqueles que leem em casa, aqueles que ouvem uma coisa, vai ler, vai buscar, vai se informar na palavra, aqueles que têm o prazer do texto bíblico, aqueles que queiram ouvir o Senhor. Porque eu vou falar, se você diz que ama a Deus de todo o seu coração, mas você não tem prazer em ir à fonte que faz ouvir a voz dele, você deve se preocupar com isso, e use essa preocupação para mudar sua atitude para melhor, para a bênção. Vá até o Senhor, vá ouvir a palavra dele, vá ser transformado, vá ser abençoado. Não fique só daquilo que os outros estão dizendo dele para você, vai ouvi-lo para a sua vida, vai ser abençoado, porque é isso que ele quer para todos nós. Feche os seus olhos. Pai, é a realidade do ser humano, é a nossa realidade, quer dos hebreus ali que receberam essa carta, essa chamadinha de atenção, essa chamada de atenção é para nós também os nossos dias. Porque, ó Pai, quantas vezes esse tempo ele vai se acelerando, nós vamos aí já concluir mais um ano que o Senhor nos deu. Quantos objetivos humanos, ó Pai, a gente correu atrás, a gente executou, a gente teve o começo, meio e fim deles, de fazer acontecer em 2025, em mais um ano que o Senhor nos deu.
Mas às vezes no que diz respeito ao crescer no conhecimento da palavra que transforma, no alimento sólido que nos faz crescer segundo o ser adulto, ser como Jesus Cristo, muitas vezes esse alvo, essa busca pelo conhecimento que nos levará a sermos mestres que ensinam, mestres que ministram a justiça, mestres que expõem, que ensinam, que discursam sobre o entender, o distinguir do bem e do mal. Pai, esses são objetivos que nós devemos buscar para as nossas vidas também. Teu povo deve desejar por isso, não por isso em si, mas porque isso é a condição, isso é o resultado natural de se alimentar do alimento que espiritualmente faz crescer. O ser mestre, ó Pai, que a Tua palavra nos conclama a ser, não é para ego, não é para orgulho, porque tudo vem do Senhor, tudo é pelo Senhor, e deve ser, ó Pai, na direção de atender ao Senhor os seus propósitos também. Pai, mas é um ser mestre, ó Pai, porque está plenamente visitado, cultivado, edificado segundo o alimento que desenvolve, que faz, ó Pai, a alcançar a maturidade, Senhor, segundo tanta exposição a tanta coisa boa que temos vivido nesses nossos dias, disponíveis para nós. Existem Bíblias nas nossas casas, Pai, existem Bíblias nos nossos celulares. Se a gente lidar com o nosso dia a dia, a gente tem tempo para ler a Bíblia sim. O que muitas vezes tem faltado a nós, o Teu povo, é amor, Pai. O que muitas vezes tem faltado então a esse Teu povo, a todos nós, é a prioridade, Senhor Deus. É a prioridade de dizer, eu vou parar outras coisas, porque outras coisas, Senhor Deus, não me levarão aos Teus objetivos, aos Teus desígnios, como o se alimentar do alimento puro e sólido, me levará a ser diante do Senhor e dos Teus propósitos, Pai. E o Teu povo precisa se conscientizar disso, Pai. O Teu povo precisa amar a palavra, o Teu povo precisa desejar crescer nela, dominar o conhecimento, ó Pai. Dominar, ó Pai, o que o Teu sagrado texto diz, mas também compreender que por meio desses textos, Senhor Deus, se ouve, se recebe, aquilo que pessoalmente também, Pai, o Senhor ministra nos nossos corações, porque, Pai, uma vez salvos, ó Pai, o Teu Espírito habita as nossas vidas, e o Teu Espírito, ó Pai, ilumina esses textos quando a gente vai com fome e com sede, Senhor Deus, de alimentar-se deles. São esses textos que, guardados no nosso coração, nos farão evitar o pecado, fugir da aparência do mal, reagir à oferta, ó Pai, da iniquidade, ó Pai, à oferta daquilo, ó Pai, que vai nos distanciar, nos esfriar, ó Pai, nos descontinuar da Tua presença, do experimentar do Teu querer completo. É esse alimento, ó Pai, o alimento que nos faz, ó Pai, desenvolver-se de verdade, Pai. Isso não tem a ver com o que homens vão fazer nas nossas vidas. Homens são instrumentos, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, nos deu a graça de estarmos hoje, nesses dias, num país onde podemos trazer a nossa Bíblia, Pai, podemos transmitir pela internet, ela está inteira, ela não está em páginas aqui, ela está acessível, ó Pai. O Teu Espírito nos ilumina, um texto que está francamente, ó Pai, disponível para todos nós, e nós temos a Bíblia aqui para nos ensinar, para nos corrigir dos louvores de letras erradas, para tirar as crendices, os misticismos que estão ainda muitas vezes presentes no meio do Teu povo, para tirar aquilo que é religiosidade, para nos levar para a efetividade da vida cristã de verdade com o Senhor na essência. Está tudo isso aqui que vem a partir da Tua palavra, Pai. Está nas mãos do Teu povo, Senhor. E causa-nos, ó Deus, esse compromisso, ajude-nos, Senhor Deus, a nos quebrantarmos, a nos achegarmos a esse compromisso de buscar pela Tua palavra, Senhor Deus, em todos os dias da nossa vida, seja, Senhor Deus, em algum versículo do qual a gente tire a melhor produtividade no dia corrido, mas que num outro dia resulte, ó Pai, em capítulos que eu venha a ler, ó Pai, para melhor aprofundamento, mergulho ali na Tua palavra, Pai, que nós desejemos, ó Pai, tudo aquilo que a Tua palavra tem para nós, porque o Senhor quer isso. O Senhor não nos quer ver infantis, o Senhor não nos quer ver em inanição, o Senhor não nos quer ver viver uma vida em que a gente só esteja aprendendo a vida inteira, e a gente não multiplique isso em ensino para aqueles que precisam ser ensinados, Pai. Mas o Senhor quer que o Teu povo seja, ó Pai, uma nação de sacerdotes, uma nação também de mestres, porque caminha com o Deus vivo, experimenta, ó Pai, a esperança viva dia após dia, quando vai às palavras das Sagradas Escrituras, Senhor Deus, e elas estão aqui nas nossas mãos, Senhor.
Leva o teu povo, Senhor Deus, a esse compromisso, ó Pai, e que as nossas crianças aprendam com a gente a amar a Tua Palavra, porque elas viverão por dias, ó Pai, em muitas situações, dias e contextos muito piores e mais complicados do que os quais nós os adultos estamos vivendo, ou a gente ainda vai viver. E eles precisarão da palavra para, ó Pai, sustentá-los em temporadas difíceis, Senhor Deus, mas eles aprendem com a gente, Senhor. É nos nossos lares, é nas nossas casas, Senhor Deus, é nos observando a repetir a Tua Palavra, a falar, a ensinar com base na Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é tudo para nós, porque ela é verdadeira, não só porque a gente afirma por conceito que ela é o único guia de fé e prática, mas eles devem olhar para a gente e perceber, ó Pai, que tudo aquilo que a gente fala, faz ou ensina tem a ver com uma fonte bíblica que nos alimenta, que nos sustenta e que nos dá o caminho para viver o Teu querer, a Tua vontade, no Teu tempo, do Teu jeito, Pai. Que o Teu povo pense sobre essas verdades para mudar as atitudes do seu dia a dia, em atitudes que verdadeiramente, ó Pai, experimentem a grandeza e o magnífico daquilo que as suas sagradas escrituras têm e são para nós e devem ser para nós, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, sermos preguiçosos, Senhor Deus. Tira a preguiça do meio do Teu povo, Senhor Deus, e que o Teu povo se comprometa a extirpar a preguiça, ó Pai, do seu dia a dia. Não nos deixe ser displicentes, desinteressados do Senhor e da Tua revelação. Não nos deixa, Senhor Deus, caminhar em descaso com aquilo que mais tem valor para as nossas vidas, Senhor. Leve-nos, ó Pai, para o alimento sólido dia após dia, centrado e definido na Tua Palavra. Sabemos que o Senhor quer isso para nós e que isso seja uma busca incessante do Teu povo também. É assim que nós oramos, ó Pai. Ajude-nos a mergulhar na Tua Palavra constantemente o tempo todo. No nome santo de Jesus. Amém.